nós a mente de Cristo, formando em nós, ó Senhor, o Teu Espírito, Pai, fazendo com que estejamos sendo moldados, ó Pai, a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, nos instrui, edifica, Senhor, o Teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, capítulo 12, verso de 13 a 17. Marcos, capítulo 12, verso de 13 a 17. No caso desse texto aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos seguir a sequência da narrativa e vamos parando todas as vezes que eu quiser fazer uma aplicação particular ou peculiar com relação a alguma questão que está sendo levantada aqui e que seria interessante para a nossa compreensão, para a aplicação na nossa vida. Diferente do que muitas vezes nós fazemos, de expor e ao final fazer algumas aplicações, hoje essas aplicações serão feitas no decorrer do desenvolvimento do texto. Diz assim a palavra do Senhor. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram, perguntou-lhes: De quem é essa esfinge em inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Como nós vimos nas exposições passadas, os textos que se encontram em Marcos capítulo 11, verso 27, ao capítulo 12, verso 34, representam uma série de questionamentos e desafios por parte dos líderes religiosos a Jesus. O intuito deles sempre foi colocar o Senhor Jesus em contradição e pegá-lo em alguma armadilha para que eles pudessem desacreditá-lo. E afinal, com isso, condená-lo por alguma coisa que dissesse que contrariasse a lei de Deus ou o poder vigente. Mas nunca o objetivo dessas questões e perguntas tinham o alvo de aprender com ele. Cada uma dessas histórias tem como pano de fundo a oposição que o Sinédrio faz ou fazia à mensagem e à pessoa de Jesus Cristo, que nós já vimos isso nas exposições anteriores. Nesses versos, nós estamos vendo os fariseus, juntamente com os herodianos, testá-lo com relação à questão de tributos e impostos cobrados por Roma. E essa narrativa começa da seguinte forma: enviaram-lhes alguns dos fariseus e os herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Particularmente, principalmente nos versos anteriores, nós vemos mais claramente o Sinédrio tomando, ou seja, as autoridades religiosas tomando uma posição uma posição de oposição ao Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 22, verso 15 e 16, que é o mesmo texto que nós temos aqui, ali eles claramente dizem que eles foram enviados pelos fariseus. Os fariseus enviaram uma comitiva juntamente com os herodianos para pegar o Senhor em alguma falha. E é interessante nós observarmos essa expressão, essa palavra que enviar, que no original deu a palavra, que na nossa língua deu a palavra apóstolo, porque essa expressão enviar no grego, ela tem um sentido de enviar alguém com um propósito específico. E o propósito específico daqueles homens que foram enviados era criar uma situação dificultosa, deixar o Senhor Jesus em um determinado embaraço, para que a partir daí prevalecer contra ele. A ideia aqui está muito clara, é de criar uma armadilha para que Jesus caísse nela. E é muito
interessante a expressão apanhar aqui no original, que com frequência se referia a uma armadilha que apanhava animais numa determinada situação. Na verdade, a intenção deles aqui era expor Jesus como um falso mestre. E essa é a primeira coisa que sou estranho a nós aqui, essa união entre fariseus e herodianos. James Edward, comentando esse episódio, ele diz que a coalizão entre herodianos e fariseus, os fariseus cuja tendência era uma direção à pureza legal, pareceria, na melhor das hipóteses, uma aliança embaraçosa, forjada mais pelo inimigo em comum do que uma concordância entre eles. Percebam aqui, o cerne da questão não é o imposto, mas a intenção maldosa, tanto dos fariseus quanto dos herodianos, a semelhança do que já tínhamos visto aqui na narrativa de Marcos, que se encontra lá no capítulo 3, verso de 1 a 6, quando o Senhor ali está diante de um homem com uma mão ressequida no templo da sinagoga, e eles ficam observando o que o Senhor Jesus iria fazer com o fim de acusá-lo. E lá no verso 6 do capítulo 3, ele diz assim: os fariseus saíram dali, depois que o Senhor Jesus curou aquele homem, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. É muito interessante a gente perceber essa união aqui que está sendo feita entre fariseus e herodianos. E para nós percebermos essa circunstância tão fora do comum aqui, nós precisaríamos entender quem são os fariseus e quem são os herodianos. Os fariseus eram um partido mais severo da religião judaica e eles tinham como propósito defender e purificar a crença ortodoxa judaica. Paulo, quando discursa ali diante do rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, verso 5, ele fala do rigor da sua religião, porque era um fariseu, quando diz assim: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiseram testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Os fariseus eram conservadores, vamos contextualizar, conservadores bíblicos da época. E dentre eles, havia aqueles que se opunham radicalmente contra o controle estrangeiro. E como um todo, o farisaísmo era conhecido pelo senso de justiça e elevados valores éticos, que no tempo de Jesus tornou-se apenas uma máscara para uma falsa religiosidade. A maioria dos escribas, naquele tempo, pertencia ao partido dos fariseus. Esses eram os fariseus. Do outro lado, nós temos ali nessa união, nessa coalizão abominável, os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, instituída por motivos nacionalistas, a fim de, não sei se essa seria a palavra apropriada, impedir, mas amenizar o governo direto romano, que era desprezado quase que na sua totalidade pelos judeus. E é muito interessante, porque os romanos, como um povo conquistador, eles tinham um comportamento um pouco diferente dos outros povos. Por quê? Porque ao dominar sobre outras nações, eles não interferiam no modo de vida do povo conquistado, nem na sua cultura, nem na sua religião, e muito menos na sua política e comportamentos de forma abrupta, mas dominavam, deixando que o povo continuasse a viver conforme vivia antigamente. E apesar dos herodianos não serem uma seita religiosa, eles eram um grupo político, eles reputavam o sucessor dos Herodes como se fosse o Messias. E eles procuravam conservar a política judaica, mas não eram ortodoxos em suas crenças religiosas. Herodes e sua família, eles eram amantes da arte, da arquitetura, dos esportes pagãos, sendo o mesmo comportamento adotado pelos seus seguidores. Eles adotavam a religião judaica num sentido muito superficial e exterior, pois a verdadeira filosofia de vida deles era o helenismo. Eles seguiam
uma forma de judaísmo que coexistia com a lealdade a Roma e com um padrão de vida pagão helenístico. Seriam, contextualizando para a nossa realidade, seriam aqueles crentes liberais. Porque eles praticavam a religião, mas viviam de forma mundana. Então percebam que esses dois grupos tão antagônicos e muitas vezes opositores combinam as suas forças contra Jesus. Aqueles que eram muito preocupados com a obediência à lei, os fariseus, que queriam fazer crer que eles eram assim, e os herodianos, que eram liberais, descomprometidos com relação aos mandamentos divinos. Eles juntos promovem uma campanha com um objetivo comum, que era livrarem-se de Jesus. Mas além dessa coalizão ser estranha, eles divergiam também no ponto em que estava sendo discutido ali. Mas eles se unem, até mesmo nessa questão onde tinham pontos divergentes contra Jesus nessa matéria. A questão dos fariseus com relação aos impostos cobrados por Roma era muito complexa e movida por razões político-religiosas. Eles consideravam os impostos romanos moralmente ilícitos e uma forma de opressão. Os fariseus opunham-se à dominação romana. A terra de Israel era vista por eles como pertencente a Deus, e pagar impostos ao imperador pagão era para alguns uma afronta à soberania divina. Todos que participavam dessa coleta eram tidos como pecadores e impuros, e por isso mantinham a distância de quem colaborava, melhor dizendo, com a máquina opressora de Roma, falando aí dos publicanos. Já os herodianos eram grandes defensores do poder romano, sendo a favor do pagamento de impostos a Roma. Mantinham uma relação política com Roma como facção política, desejando assim manter o status quo. E dessa forma eles viam o pagamento de impostos como uma obrigação necessária para a manutenção da ordem e da sua posição privilegiada. Essa aliança que os herodianos tinham com os romanos e a aceitação da sua autoridade, inclusive no aspecto fiscal, faziam desses homens, ou desse partido, ou dessas pessoas, figuras mal vistas por grande parte da população judaica nacionalista. A combinação desses dois grupos para oferecerem oposição a Jesus é muito instrutiva para nós. Porquanto, geralmente, eles não somente se opunham um ao outro, mas também quanto à questão de impostos às autoridades romanas. Mas, mesmo assim, eles se juntam com o objetivo de destruir um único alvo. E eu gostaria de fazer a primeira aplicação aqui dessa circunstância tão interessante, né? E não muito distante da nossa realidade nos dias de hoje. Gostaria de chamar a atenção para essa união de diferentes opiniões religiosas unindo-se em oposição a Cristo. E apesar deles parecerem estarem opostos quanto a questões de religião e vida, eles estão juntos contra o Evangelho de Cristo. Nós vemos aqui os fariseus e os herodianos se unindo para apanharem Jesus em alguma falha, e por um lado nós temos a formalidade e a superstição religiosa dos fariseus, que só se importavam com cerimônias externas da sua religião, e por outro lado os herodianos, que eram apenas homens mundanos, que seguiam uma forma de judaísmo que coexistia com a lealdade a Roma, importando-se somente em agradar homens e não a Deus. Perceba aqui que quando surge entre eles um poderoso mestre que tanto atacava as paixões controladoras desses dois grupos, ele não poupa nem o formalismo, o evangelho não poupava nem o formalismo, nem o mundanismo apresentado pelos herodianos, e aí você percebe que esses dois grupos agora se unem em torno de uma causa comum, que é fazer calar o evangelho na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
nós podemos perceber com essa situação que só existe um caminho para a bem-aventurança eterna. E esse caminho é Cristo e seu Evangelho. E esse Evangelho é exposto somente nas Sagradas Escrituras, que é a sua fonte primária. Há um ditado que existe hoje em dia, que é fruto daquele tempo, que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Naquele tempo, todos os caminhos levavam a Roma. E provavelmente esse ditado popular vem dessa concepção. Mas o que nós vemos é que existem dois caminhos, somente. Um é o Evangelho. O outro, que se manifesta em várias outras direções, milhares de direções, milhares de ideologias ou de pensamentos ou de religiões que parecem cada um ir para uma direção oposta, mas que todos representam o mesmo caminho, que é o caminho da perdição. O Senhor Jesus já havia dito aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, versos de 4 a 11, nós temos isso aí. Ele dizendo aos seus discípulos que ele era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Reforçando a ideia de que ele é o caminho, é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe, nessa situação, diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala: vocês há tanto tempo estão comigo e não conhecem, não têm conhecido o Pai. Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. O único caminho é Cristo. Perceba que essa situação que nós estamos vendo aqui sempre aconteceu e acontece em nossos dias, desde os primórdios da humanidade. Homens mundanos e homens formalistas têm uma simpatia uns pelos outros. Eles desprezam os princípios e os modos de agir um do outro, mas há algo que juntos desprezam ainda mais, que é o puro Evangelho de Cristo. E veja que sempre quando houver uma oportunidade para se oporem ao Evangelho, nós vamos ver esses dois grupos antagônicos, mundanos e formalistas, combinando-se e agindo juntos. E o que nós não podemos esperar deles é misericórdia. Eles jamais exibirão esses sentimentos por aqueles que querem viver um evangelho simples e verdadeiro. Aqueles que querem somente agradar ao Senhor e não aos interesses do coração de um homem caído. E sabe o que é pior? O que nós estamos vendo aqui em Marcos, isso acontece no meio do povo de Deus. Eles não são inimigos da religião. Não são os romanos que estão fazendo isso. Não são os gregos que estão fazendo isso. São os próprios judeus. Que tanto os herodianos quanto os fariseus, no contexto que nós estamos vendo aqui, faziam parte do povo de Deus. Ou seja, do povo judeu. E quando nós olhamos essa realidade, nós não podemos achar que esses homens estão divididos, porque eles sempre farão uma aliança a fim de resistirem ao verdadeiro evangelho. As trevas, por mais que pareçam divididas, sempre estarão juntas contra a verdade. E sabe o que é interessante? A perseguição do povo de Deus sempre começa de dentro para fora. Sempre começa dentro do próprio povo de Deus.
Continuando aqui a narrativa, ele diz assim: chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que é verdadeiro, não te importas com quem quer que seja, porque não olhes a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Perceba aqui como eles começam com uma bajulação lisonjeira, o que era muito comum no primeiro século, no início de um discurso. Se nós pegarmos lá Atos capítulo 24, verso de 1 a 5, quando Ananias e Tértulo, e acho que Tértulo mais precisamente, acusa o apóstolo Paulo perante o governador Félix, ele começa com um elogio. Ele diz assim, verso 2: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, Atos 24, de 1 a 5, verso 2 agora. Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, não nos atenda por um pouco. E é interessante isso, porque quando você estuda retórica, você vê que a retórica de Aristóteles, esse é o princípio para qualquer discurso moderno, né? Ou seja, academicamente falando, você tem 3 aspectos, que é o atos, o patos e o logos. O ethos, no discurso, naquilo que alguém vai proferir, se refere à pessoa do orador, ou seja, quem é que está falando? Qual é a pessoa que está falando? Isso já impressiona, né? Pela legitimidade, pela ética, por ser uma autoridade, né? O patos é aquilo na linguagem em que você vai tocar o coração daquela pessoa que está ouvindo, ou seja, você vai abrir o ouvido dela para ouvi-lo, ou seja, é isso aqui. Essa lisonja inicial, em que o discurso se apresenta, em que o orador apresenta o seu discurso, para que a sua plateia tenha um ouvido no seu coração, ou seja, esteja atento ao que ele está falando. Isso fazia, e o logos, que era o próprio discurso, a maneira como ele se expressava, as palavras que eram usadas. Perceba aqui que ele há uma preparação para que aquela pessoa que está do outro lado ouça de boa mente aquilo que você está falando. Isso é a regra do discurso. E percebam que eles usam isso aqui. Mas eles usam não simplesmente como uma questão retórica, estrutural, né, sistemática, mas eles usam isso com um outro propósito. Apesar de estar dentro desse princípio, né? E o propósito deles é bastante interessante, porque, a despeito da insinceridade dos fariseus e herodianos, eles fazem uma declaração verdadeira a respeito de Jesus, mas eles não estavam sendo sinceros. Jesus, de fato, é uma pessoa que mostra integridade, equidade, imparcialidade e veracidade. E embora eles não acreditassem em uma só palavra do que estavam dizendo a Jesus, porque se eles acreditassem, eles não fariam essa pergunta com o objetivo de fazê-lo tropeçar. E apesar de não serem honestos nas suas palavras, eles estavam falando uma grande verdade. Aí nós temos uma ironia, porque a intenção deles com essas palavras era levá-lo a pronunciar-se com sinceridade e autoconfiança excessivas, fazendo com que caíssem na sua armadilha, mostrando ali um momento, adaptando aquela situação, criando um momento de fraqueza, para que eles pudessem desmascarar seu ensino como um ensino falso. E eu gostaria de fazer uma aplicação disso aqui também. Observarmos aqui a natureza desse elogio. Eles aqui usaram isso porque entendiam
ou melhor, eles usaram isso não porque entendiam que Jesus era aquilo que eles disseram, mas porque queriam, com essas palavras, deixá-lo confiante demais para que ele acabasse tropeçando no pecado do orgulho e caindo na armadilha deles. Veja o que Provérbios capítulo 27, verso 21 vai nos dizer. Abra aí a palavra do Senhor. Nós até citamos esse provérbio na nossa exposição anterior, do verso 3 do capítulo 15 de Provérbios. Ele diz assim, como o crisol, 17, se eu não me engano, 17:3. Aqui é 27, 21. Como o crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Nós vimos alguma coisa quando falamos lá em Provérbios 17, verso 3, que tem a mesma configuração, porque ele fala do crisol e da prata, provando alguma coisa. E aqui ele está dizendo que isso é semelhante ao homem que é provado pelos louvores que recebe. E quando eu olho superficialmente, quando nós olhamos superficialmente esse provérbio, nós pensamos que a forma como recebemos o elogio vai dizer quem nós somos. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. Aqui nós temos duas possibilidades. Que uma pessoa é testada pelo caráter de quem a louva, ou seja, eu estou falando bem de uma pessoa, de uma determinada... Quem é essa pessoa que está falando bem? Então eu vou julgar o caráter dessa pessoa pela origem, né? Pela credibilidade da origem daquilo que está sendo dito. Ou seja, quem está fazendo esse elogio sobre você? Você está sendo elogiado por quem? Daí o seu valor viria da origem desse elogio. Uma outra possibilidade, ou por outro lado, a sua reputação é provada, é a prova do seu valor. Assim, uma pessoa poderia avaliar o seu caráter usando a opinião pública como medida. Ou seja, aquilo que estão dizendo de mim representa aquilo que realmente eu sou. Por um lado, o valor de uma pessoa pode ser testado por quem a louva. Ou então, o caráter de uma pessoa pode ser testado pelo que essa pessoa louva a respeito de você. E dentro dessa configuração, nós podemos ver que os elogios, muitas vezes, podem provar quem nós somos, mas não confirmam a natureza da pessoa que fala. Haja visto o que nós estamos vendo aqui. Ou aquela citação de Atos, na situação de Paulo, que vinha pregando juntamente com outros discípulos do Senhor Jesus, e aí uma mulher endemoniada acompanhando eles por dia, esses são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Ou seja, ela estava falando uma verdade, mas quem era que estava por trás dela? Quando nós olhamos essa situação aqui, essa realidade deve provocar em nós sobriedade. Quando somos elogiados, ou até mesmo quando somos criticados. Porque da mesma forma que um elogio pode ser feito falsamente, uma crítica também pode ser feita de modo insincero. Por isso é necessário termos uma consciência de quem realmente somos, para evitar cair nas ciladas do lisonjeio. Uma pessoa como o Senhor Jesus nunca seria pego num esquema desses. Eu gostaria de dizer para vocês, queridos, que as dificuldades pelas quais passamos, que são resultados de uma convicção da verdade e de nossas ações piedosas, elas são legítimas. Entretanto, aquelas que são frutos, ou seja, dificuldades que são frutos de um caráter incerto, que se deixa levar por qualquer forma de lisonja, são consequência de pensarmos muito além do que realmente nós somos. Uma pessoa que é confiante na verdade, imparcial em seus juízos e focada na vontade de Deus, é alguém que atuará de forma equilibrada e santa em situações como essa. Vejam o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 16, verso 18 e 19, verso 17 e 18, Romanos 16, 17 e 18, ele diz assim:
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, e afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É bem isso aqui, o que nós estamos vendo, o que está acontecendo aqui, nessa narrativa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era isso que aquele grupo de fariseus e herodianos queriam imprimir. E quando nós olhamos essas coisas, nós somos desafiados a manter uma visão equilibrada de nós mesmos. Veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 3. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqueles homens, ao proferirem aquelas palavras, que eram verdadeiras a respeito de Jesus, eles estavam, na realidade, mentindo. Eles estavam pecando contra a verdade. Porque, apesar de falarem uma realidade, eles não criam naquilo que eles estavam falando. E perceba que numa situação como essa, uma pessoa com uma visão de si mesma, obediente aos princípios bíblicos, dificilmente sofrerá com as críticas e muito raramente será apanhada em algum tipo de constrangimento. O que nós estamos vendo aqui é a bajulação. Esses homens estão tentando bajular o Senhor Jesus. E sempre que uma pessoa é bajulada, ou seja, sempre quando se fala além daquilo que a pessoa realmente é, aquele que proferiu essa bajulação sempre terá uma segunda intenção com isso. A bajulação é um artifício de quem quer tirar algum proveito ou vantagem sobre alguém. Veja o que o salmista vai falar no capítulo 12, verso de 1 a 4, quando ele diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Perceba que é isso aqui que está acontecendo. Elogios que não são sinceros servem apenas para interesses próprios. Lá em Provérbios capítulo 26, verso 28, na sua segunda parte, ele diz assim: e a boca lisonjeira é causa de ruínas. A bajulação, muitas vezes, ela vai aumentar, ou melhor, vai alimentar o nosso orgulho, levando aquele que aceita ou que recebe isso de boa mente a se tornar focada em si mesmo e a não perceber que está sendo manipulada. A bajulação é um pecado contra o 9º mandamento. A pergunta 145 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Aí ele diz: os pecados proibidos no 9º mandamento são, dentre outros, dentre muitos, ele diz: adular, vangloriar-se, presumir ou falar de nós mesmos ou de outros com exagerada importância ou depreciação.
O que seria literalmente adulação ou abajulação? Seria o louvor de uma outra pessoa em demasia com o propósito de agradar e de obter algum favor dela. Vangloriar-se também iria nessa mesma direção, significa louvar a nós mesmos em demasia, além do que é permitido pela justiça e pela verdade. E ambas as práticas são pecados, porque são formas de lidar com a inverdade, em vez de dependerem estritamente da verdade para a consecução dos nossos propósitos. Johannes, explicando esse pormenor do Catecismo Maior, ele diz assim: por que é errado presumir ou falar de nós mesmos ou de outros com exagerada importância ou depreciação? Ele diz assim: toda maneira de assim pensar e falar é pecado, porque não confere com a veracidade do caso. Temos um dever para com os outros e também para conosco mesmos. Nos dois casos é errado ter ou expressar uma opinião que seja alta demais ou baixa demais. Alguns cristãos têm uma humildade falsa. Estão sempre falando e apresentando a si mesmos como extremamente indignos. Isso é errado, porque desmerece as graças e os dons que Deus tem lhes concedido. Em todos os casos, devemos ter por alvo pensar e falar segundo a pura verdade do caso. No caso que nós estamos aqui diante, está sendo descrito, a ironia e o pecado se apresentam por eles falarem algo verdadeiro a respeito de Cristo, apesar de não crerem naquilo que eles estão falando. Eles não estão sendo verdadeiros, é só bajulação para efetivarem os seus intentos e propósitos maldosos a respeito de Cristo. E depois disso, depois desse elogio, eles realmente introduzem, melhor dizendo, aquilo que eles realmente desejam: fazer Jesus cair em uma cilada. Pelos elogios que são feitos aqui, eles pensam que o seu adversário já baixou as armas e está mais fácil agora de fazê-lo cair. É o tolo, na realidade. Perceba a situação. Você enche aquela pessoa de orgulho e agora ela vai vociferar. Ela vai falar sem liberdade, sem nenhum desprendimento daquilo que ela pensa, está no seu coração, porque você já o colocou numa situação confortável, já amaciou o seu ego, e agora ele está pronto para responder conforme você deseja. E essa é a pergunta: é lícito pagar tributo a César? Percebam que esses homens, esperando deixar Jesus em um dilema sem saída, eles perguntam sobre a legitimidade de se pagar impostos. E diante do contexto em que o Senhor Jesus está vivendo, a partir do que os fariseus e os judeus pensam, e a partir do que os herodianos, que também são judeus, estão pensando, perceba o ardil em que o Senhor Jesus é colocado. E seria interessante nós falarmos que imposto seria esse. No primeiro século, incidiam sobre os judeus 3 tipos de impostos: o imposto do templo, correspondente a meio ciclo; os impostos indiretos, sobre vendas e taxas alfandegárias, sobre itens importados; e o imposto imperial, ou imposto direto per capita, que era esse aqui, arrecadado de todos os cidadãos não romanos, cobrados na Judéia, desde que se tornara província romana. O referido imposto aqui é esse imposto imperial ou per capita. E a quantia exigida para o pagamento desse imposto era 1 denário. É muito interessante porque em Israel muitas moedas circulavam. As moedas
que eram características daquela região do povo judeu, e as moedas romanas. Não muito diferente do nosso tempo, entre dólar, real, euro e assim sucessivamente. Então, o denário era uma moeda romana de prata e ela trazia o busto semidivino de Tibério César. Isso para ele já era uma abominação. E ela vinha com uma inscrição em latim que significava Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. O lado reverso dessa moeda tinha a imagem da mãe de Tibério, Lívia, e a inscrição Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. A intenção deles aqui é clara: deixar Jesus em uma situação dificultosa, gerando grandes problemas de acordo com a resposta que ele fosse dar. Se ele respondesse positivamente, os fariseus poderiam acusá-lo diante do sacerdote como alguém que considerava a nação judaica sujeita aos romanos. E as multidões iriam se irritar com ele, sendo desacreditado aos olhos do povo. Ao passo que, se sua resposta fosse não, os herodianos poderiam acusá-lo diante de Pilatos como alguém que ensinava a rebelião contra o governo romano, fazendo com que o império começasse a perseguir o Senhor Jesus e os seus discípulos. Essa armadilha tinha sido muito bem planejada e nós podemos perceber aí por trás uma astúcia de alguém que é maior que um homem, mas ao mesmo tempo é tolo. A antiga serpente. O diabo mais uma vez estava presente ali. O verso 15 a 17 diz que o Senhor percebe a hipocrisia e começa agora a responder. O Senhor tem plena consciência do que está acontecendo ali com esses homens. Ele sabe que a intenção deles é enredá-lo em uma questão política complicada. Mas eles não têm desejo nenhum de descobrir a verdade. E é interessante, né? Muitas vezes as pessoas nos questionam, mas elas não querem saber o que você pensa, ou não querem saber a respeito daquilo que eles estão dizendo. Eles só querem discutir. Discutir por discutir. Aqui, eles queriam que o Senhor Jesus, independente do que ele respondesse, eles queriam deixá-lo numa situação bastante dificultosa. É uma questão política, tanto do lado religioso, tanto quanto do outro lado, a questão dos impostos. E quando nós olhamos para esse aspecto aqui, seria interessante a gente reconhecer que uma das questões que tem deixado os crentes perplexos por serem tão complicadas e complexas, como essa pergunta aqui dos fariseus e herodianos, que são questões relacionadas à política. Nós olhamos aqui, né? Nós temos aqui a igreja de um lado e nós temos aqui o Estado do outro. E quais seriam, assim, as reivindicações do Estado e quais seriam as reivindicações divinas? Onde terminariam os direitos da igreja, onde começam os direitos do Estado? Quais seriam demandas civis legítimas e quais seriam as demandas religiosas? E todas essas questões são como um nó intricado que muitas vezes nós crentes temos encontrado dificuldades para solucionar, melhor dizendo. Eu não vou fazer um tratado a respeito dessas coisas, mas eu gostaria de despertar os irmãos para algumas verdades com respeito a esse tema e incentivá-los a ler mais sobre questões como essa. Há muitos livros reformados que falam muito bem dessa relação entre igreja e Estado, entre igreja e Estado e direitos individuais. Um deles, eu não sei qual é a editora, é César e a Igreja, da Éden. Obrigado, minha esposa. É um livro que fala sobre isso.
Mas eu gostaria de ressaltar que a fé bíblica tem sempre algo a dizer sobre a política. E essa fé deve nortear as nossas ações nesse campo. Perceba que o Estado surge por causa do homem e não o contrário. O Estado está para servir o homem, proporcionando liberdade e bem-estar público. E eu gostaria de trazer aqui o que Abraham Kuyper formula. Ele formula uma teoria muito interessante, baseada nas Escrituras, que é designada como a teoria da soberania das esferas. Nessa teoria, ele postula que a autoridade soberana de Deus é delegada a diferentes áreas da vida social, como o Estado, a igreja e a família. E nessa relação, Deus é o único soberano supremo. Toda a autoridade deriva, em última instância, de Deus. E ele, nessa teoria, ele defende que cada esfera da vida social tem autoridade e autonomia própria criadas por Deus, não havendo uma única esfera que tenha o poder de dominar sobre as outras. A proposta com essa teoria é que haja uma sinfonia, uma harmonia de cooperações entre essas esferas, onde cada uma vai coexistir em harmonia com respeito à sua autonomia em seu campo de ação. Cada esfera possui a sua própria autoridade e lei interna e não deve a sua existência ou a autoridade ao Estado. Nenhuma esfera é superior à outra, elas são autônomas em seus respectivos domínios. Quanto aos limites do poder do Estado, Kuyper propõe, em oposição ao controle absoluto do Estado, que o seu poder é limitado. A função do Estado é primariamente traçar limite entre as esferas sociais para evitar conflitos e garantir a justiça, mas sem dominar as outras esferas. E quanto à responsabilidade e vocação, os indivíduos dentro de cada esfera têm a responsabilidade de exercer a autoridade delegada por Deus, de acordo com os seus princípios, buscando submeter todas as áreas da vida ao senhorio de Cristo. É muito interessante que o que nós vemos hoje em dia e o que está sendo proposto na nossa nação, aos poucos, é que o Estado domine todas as áreas da vida social. Mas ele não tem autoridade para isso. Ele tem a sua esfera, e na sua esfera ele deve atuar. Ele deve ser um moderador entre as outras esferas, para que cada esfera possa progredir de acordo com a sua realidade e de acordo com os seus princípios, limitando os espaços entre o Estado, a igreja e a família. E tanto o Estado, tanto a igreja, quanto a família, apesar de fazerem e criarem leis próprias, elas estão submetidas à lei divina. Nenhum deles pode contrariar aquilo que Deus estabeleceu como responsabilidades e limites de cada um, que estão expressos claramente na palavra de Deus. Você pode não ser um conhecedor profundo de política, como eu também não sou. Eu sou um curioso. E quando a gente fala de política, a política no seu sentido não é esse lobby ou esse jogo que é feito em parlamentos, mas política se refere à vida do ser humano, à vida social do ser humano, a sua vida em sociedade, aquilo que é público. E a Escritura vai nos dar o princípio para nós vivermos nesse mundo em obediência ao Senhor nessas esferas. Nos dá sabedoria para
demonstrada aqui pelo próprio Senhor Jesus, para vivermos nesse mundo de tal forma a glorificar o nome de Deus. E por causa disso nós vamos esbarrar em algumas esferas, porque elas estão extrapolando a sua autoridade. E não tem jeito. Não tem jeito. Nós vamos ter que sofrer por isso. Como os discípulos que sofreram açoites e foram justiçados muitas vezes porque disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, naquilo que eu posso me submeter, aquilo que os homens estabelecem, eu me submeto. Mas quando essa submissão vai contra os princípios da palavra de Deus, nós vamos ter que nos levantar contra e pagar o preço dessas coisas. É isso que Deus exige de nós. E aí, na continuidade da exposição, o Senhor Jesus diz assim: trazei-me um denário. Perceba aqui essa certa ironia no fato de que os inquisidores de Jesus são eles que fazem uso da moeda que era exigida pelo imposto. E uma vez ali que a imagem e a inscrição da moeda são de César, ela pertence a ele, demonstrando que eles estavam, de algum modo, debaixo do poder romano. Ou então, que aquele dinheiro serviria, era válido entre eles, e eles estavam usufruindo dos serviços que Roma prestava, como proteção, construção de estradas e outras coisas mais que foram trazidas pelo povo romano. Perceba que com essa atitude do Senhor Jesus, ele reconhece a legitimidade do governo humano. Ele diz que a sujeição ao governo, até mesmo romano, é válida. E por quê? Porque toda autoridade é instituída por Deus. É isso que Romanos capítulo 13, verso 1 vai dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Perceba que isso vai distanciar o que nós vemos, o que nós pensamos, o próprio Senhor Jesus, de todas as formas de anarquia política, que poderia ser mais bem explicada aqui pela postura dos zelotes naquela época, que se levantavam contra o poder de Roma e queriam, pela força e pelas armas, tomar o controle político do seu país. Eles acreditavam que a derrubada do Império Romano era a vontade de Deus. E poderia até ser, porque num determinado momento é isso que acontece. Mas não da forma como eles faziam. A resposta de Jesus não pode ser construída para significar que Deus e o governo são duas entidades excluídas e separadas, uma independente da outra. Deus é soberano sobre todos os assuntos humanos, incluindo os políticos. E essa passagem afirma que há tarefas para o governo que não infringem as tarefas supremas de Deus. De Romanos, capítulo 13. Mas não é só Romanos, Paulo, que falando ali em Romanos que nós vemos isso. Nós vemos isso também em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 6. Abra aí. Quando ele diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, ele vai dizer, ele diz assim:
1 Pedro 2,13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Perceba aqui que Jesus rejeita a forma vigorosa que os governos podem assumir, reivindicando total poder sobre seus cidadãos, quando diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como se o Estado, mais do que sua comissão especial, devesse e pudesse se tornar única e totalitariamente a ordem da vida humana. E desse modo também preencher a vocação da igreja. Perceba aqui com a resposta de Jesus, o compromisso com César é sobrepujado pelo compromisso com Deus. Ele declara que a autoridade suprema na vida pertence a Deus, pois não é possível considerar as obrigações civis a parte da fé, mas apenas como expressões de afirmações anteriores e derradeiras dessa fé de Deus. Na fala do verso 27, é inconfundível a autoridade de Jesus emergindo aqui mais uma vez. E fica implícito, pelo uso da palavra imagem por Jesus, que a autoridade derradeira está com Deus. Se a moeda traz a imagem de César, então ela pertence a ele, mas a humanidade traz a imagem de Deus, por isso pertence a Deus. A obediência a Deus não deve ser colocada como antítese da sujeição ao governo humano. Não há conflito, pois essa relação com o governo faz parte da relação com Deus. E a resposta do Senhor Jesus é brilhante pelo uso teológico que ele faz dessa expressão imagem. Porque todo homem, mesmo o imperador, foi criado à imagem de Deus. Deus é o Criador e exerce domínio sobre tudo e todos. De modo que a autoridade do imperador, a autoridade do governante, é sujeita à autoridade divina e procede dele. Deve-se dar a César o que é devido, até os impostos. E todos os súditos devem cumprir essa obrigação. Há uma teoria política que alija os impostos das obrigações de um homem numa sociedade. Mas não é assim que o Senhor mesmo vê. Lá em Romanos capítulo 13, dos versos 3 a 6, mais em particular do verso 6, ele dá o motivo pelo qual os governos são justos em cobrar impostos. Veja o que ele diz, verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esses serviços. Eles servem a população. E por isso o governo serve, ou deveria servir, a população. E por isso é justo a cobrança de impostos. Veja o que Matthew Henry diz sobre isso. Ele diz assim: ele os fez reconhecer que a moeda em circulação em sua nação era dinheiro romano. Tinha a imagem do imperador em um dos lados e sua inscrição no outro. E sendo assim, César podia controlar o dinheiro deles em benefício público, pois ele tinha custódia e comando do Estado. E nessa condição ele deveria ter as suas despesas pagas. Daí, dai a César o que é de César,
A circulação do dinheiro se origina em César, portanto o dinheiro deve retornar para ele. Como o dinheiro é dele, deve ser dado a ele. E os estatutos governamentais é que devem definir até que ponto o dinheiro pertence a César e pode ser controlado por ele. O Estado tem a obrigação de estabelecer os privilégios reais e os direitos de propriedade dos súditos. César não podia controlar as suas consciências, nem pretendia fazê-los. Não era assim que os romanos agiam. Ele propôs não fazer qualquer alteração na religião deles. Paguem, portanto, os seus tributos sem resmungar ou contestar, mas assegurem-se de dar a Deus o que é de Deus. Perceba que a própria esfera secular está sujeita à esfera sagrada. Por quê? Porque Deus é soberano sobre o Estado, Deus é soberano sobre o governante, Deus é soberano sobre César, cujo império faz parte do governo de Deus. E se as pessoas se sujeitam ao governo humano, no que seja legítimo e naquilo que não contraria nosso dever para com Deus, e aquilo que Ele requer de nós, como parte da sua sujeição a Ele, nós devemos nos sujeitar. Como no caso dos impostos, que nós vemos aqui no capítulo 13 de Romanos, no verso 6, ser um comportamento legítimo diante de Deus e necessário. Mas nós podemos perceber, até mesmo nas Escrituras, que o homem é infiel e injusto ao cobrar impostos excessivos. Como nós temos visto na nossa realidade. E esses impostos que nós estamos pagando em excessivo não são para o bem público, como notoriamente nós sabemos. Servem para aumentar a corrupção e o bolso de pessoas desonestas e corruptas. Mas veja que no tempo do Senhor Jesus não era muito diferente. Abra Mateus capítulo 17, verso 24 a 27. Veja o que a Escritura vai dizer. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Perceba aqui que o Senhor Jesus reconhece a injustiça, o logro por trás desse artifício que é legítimo. Mas veja a resposta que ele dá a Pedro: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Perceba aqui, o Senhor Jesus percebe a injustiça que está sendo feita, mas o que ele faz? Porque é algo legítimo, ele, para testemunho, vai e paga o imposto. Eu vejo muitos crentes, já ouvi isso, sonegando imposto. Eu não gosto de pagar impostos da forma como nós pagamos. Toda vez que eu tenho que fazer o meu imposto de renda, eu fico irado. Porque eu não deveria pagar o que eu pago recebendo o que eu recebo. É injusto. É desumano, muitas vezes. Mas, infelizmente, está dentro da legalidade em que eu tenho que fazer, pagar. Mas é interessante que eles sabem que eles estão fazendo é injusto. Então eles colocam determinados artifícios em que você pode evitar de pagar um imposto tão alto. Isso não é concessão, bondade, não. É porque eles sabem, eles entendem que eles estão extrapolando. Então eles têm que dar alguma, vamos dizer assim, algum escape, alguma fuga,
para que aquilo não se torne tão pesado, né, e você não reclame. Muitas vezes. Existem comportamentos legítimos que nós podemos fazer para pagar menos imposto, mas nunca deixar de pagá-los ou sonegá-los. A propósito que o Senhor Jesus fala aqui. Ele está olhando isso. Ele está vendo a nossa justiça. Ele está vendo a injustiça, como nós falamos hoje de manhã. Ele é o Pai de misericórdia. Ele é aquele que socorre o aflito, o necessitado, o injustiçado, aquele que não tem ninguém por si, aquele que não tem forças por si mesmo, não tem um capital, não tem uma rede de relações que pode fazer com que alguém olhe por ele. Pessoas que estão abandonadas por si só na sociedade. O Senhor olha para esses e tem cuidado deles. Mas o que Ele exige de nós aqui? Que reconheçamos a injustiça, mas que sejamos justos em nosso proceder. Quando Paulo diz que nós devemos orar pelos nossos líderes, para que eles tenhamos paz e tranquilidade, ali não está eximindo reconhecer as más lideranças e orar para que essas pessoas recebam o juízo da parte de Deus. E que nós, pela justiça e pela soberania de Deus, nos aliviemos dessa carga. Diante da magistral resposta de Jesus, nós aprendemos um importante princípio, que o verdadeiro cristianismo nunca tem por finalidade interferir na obediência do homem ao poder civil. Bem longe disso. O cristianismo deve levar o homem a uma submissão sóbria, leal e fiel ao governo civil. O cristão deve considerar as autoridades existentes como instituídas por Deus e submeter-se às regras e regulamentos estabelecidos por elas, mesmo que não concorde plenamente com elas. Entretanto, se a lei de um país entra em conflito com as leis de Deus, não há dúvida quanto ao curso que deve ser tomado. O crente deve obedecer a Deus e não aos homens. Ainda que sirva uma autoridade pagã, como os amigos de Daniel, nunca deverão se prostrar diante de um ídolo. Mesmo servindo a um governo despótico, não deve deixar de orar e servir a Deus somente para agradar as autoridades. Foi o que aconteceu na pandemia. O Estado determinou que as igrejas fechassem. Eles não tinham autoridade para isso. Por isso a nossa igreja não fechou. Mas muitas outras igrejas não fecharam por quê? Porque não quiseram, porque se submeteram. Outras porque foram forçadas. Eu conheço um pastor, os irmãos conhecem o pastor Paulo Brasil. A igreja dele é no centro, ali de Recife. E sabe o que ele fez? Ele não podia abrir a igreja, porque se ele abrisse a igreja, ele seria denunciado por todo mundo. Ele levou a igreja para a aldeia, que é um município perto, bem próximo. E toda a igreja congregou ali. Lá em aldeia, a repressão não era tão grande quanto era na cidade do Recife, na capital. Nós não devemos nos meter quando um governo ele entra numa questão que quebra princípios que estão acima deles e que eles mesmos deveriam se submeter. Eu gostaria meus irmãos, de finalizar essa exposição com duas verdades aqui que estão diretamente relacionadas. A primeira é que a sujeição ao governo faz parte da sujeição a Deus. Na ética cristã,
O nosso relacionamento com outras pessoas faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quando Paulo instrui as mulheres a se sujeitarem a seus maridos, ele diz que ele deve fazer isso como ao Senhor, ou seja, implica que a sua sujeição ao marido faz parte da sujeição a Deus, e o mesmo se aplica ao governo, de acordo com Romanos capítulo 13, verso 2, rebelar-se contra a autoridade governamental é rebelar-se contra Deus. Isso não significa que você não possa criticar suas atitudes ou condenar um mau governo, nem se opor a esse governo de forma legítima, quando ele impõe uma submissão que contraria a ordem divina. Reconhecer também um governo ilegítimo e fazer tudo que for lícito para que esse governo seja responsabilidade por seus crimes, é vontade de Deus. É o que nós estamos vendo no nosso país hoje. Pessoas que estão saindo, pedindo ajuda externa, porque dentro do nosso país nós não vamos conseguir justiça. Eu estava vendo um documentário sobre o Banco Master. Eu fiquei horrorizado. Porque é um dos escândalos que nós estamos vendo no nosso país. Um dos. A roubalheira, a corrupção em todos os cantos governamentais, do judiciário ao executivo, ao parlamentar. Todos envolvidos. Nós temos que clamar ao Senhor pela nossa situação. Porque o principal alvo é contra a verdade, é contra a igreja, é contra os valores e princípios cristãos. A segunda verdade é que todos os aspectos da vida terrena estão sujeitos ao Deus soberano. O governante exerce controle sobre a nação, mas Deus controla tanto o governante como cada aspecto da criação divina. Sempre que uma autoridade exigir obediência contrária aos mandamentos divinos, devemos fazer como os apóstolos e obedecer antes a Deus do que aos homens. E nós temos duas passagens que mostram claramente essa realidade. Lá em Atos, capítulo 4, versos 18 a 20, quando diz assim: chamando os ordenados que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João lhe respondeu: julgai ser justo diante de vós, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E lá em Atos, capítulo 5, versos 27 a 29, a mesma coisa. Agora, eles sendo interrogados pelo Sinédrio, assim, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste justo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Perceba que esse é o tipo de desobediência civil que Deus permite. A sujeição a uma autoridade humana faz parte de nossa rendição ao Deus, que administra todos os aspectos da vida terrena. E por administrar todos os aspectos da vida terrena, todos os homens, em todas as situações, devem submissão à autoridade divina. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria para vivermos o momento em que nós estamos vivendo com sobriedade, orando pela nossa situação, porque o ataque é contra a igreja. Nós somos o alvo, a verdade, o evangelho. Tudo que reflita essa verdade é o alvo desses inimigos de Deus. Perceba que esses homens se juntam contra o Evangelho.
de pensamentos diferentes, completamente opostos, até mesmo na questão do imposto. E essa é uma grande realidade, porque o mundo todo se levanta contra o Evangelho. Nós precisamos entender que, por mais que dificuldades possamos passar nesse mundo por causa disso, e o Senhor disse isso, nós devemos levar a nossa cruz. Nós temos que ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos andando nos seus caminhos, e que o Senhor está velando e olhando por nós. E que o Senhor esteja nos dando graça para vivermos os tempos atuais e sermos despertados em nossa realidade para aquilo que Deus quer falar à igreja. Porque se nós estamos passando por essa situação como igreja, com certeza, há alguma coisa que deixamos de fazer para que esse estado de coisas esteja presente nos nossos dias. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e por tantos ensinamentos que podemos tirar dela. Te pedimos que o Senhor esteja nos dando sobriedade, Pai. Que estejamos guiando as nossas vidas conforme o padrão da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.